Boa noite, meus irmãos. Eu me chamo Kleber. Eu falo em nome do Centro Espírita Eurípides de Barçanufo. Hoje a gente vai dar continuidade na leitura do livro O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. Hoje eu estou lendo o capítulo, aqui para vocês, estou lendo o capítulo 3, que é O Céu. Eu vou ler a parte 11 e 12 desse capítulo. Mas antes de iniciar nossa leitura, eu gostaria de convidá-los para a gente fazer, como de costume, a nossa prece de abertura, tá bom? Então vamos lá. Vamos respirar. Isso. Quem quiser pode fechar os seus olhos, pode pensar em Deus, em Jesus. Abaixa um pouco para mim no controle. Quem preferir, pode fechar os seus olhos, fazer uma introspecção, acalmar em si. E vamos pensar em nosso Pai Maior, em nosso Mestre Jesus. Jesus, Mestre querido e amigo das horas difíceis, estamos aqui reunidos, Senhor, mais uma vez solicitando a vossa bênção sobre nós, acalmando os nossos corações e os nossos pensamentos nestes dias de preocupações e provas na terra, onde o horizonte nos parece mais escuro. Sabemos que vós sois a luz que traz a vida e a força. Então, neste momento, humildemente nos curvamos, a fim de recolher essas vibrações de amor que descem até nós, e nos fazendo sentir a harmonia e a paz em nosso ser, a fim de servirmos aos propósitos de Deus, auxiliando-nos mutuamente, amando-nos e perdoando-nos uns aos outros, e a cada dia mais fortalecidos, possamos demonstrar a nossa fé, através do amor ao próximo, aquisito exaustivamente ensinado por vós, Jesus, em vossas atitudes com os companheiros no caminho. Que o nosso pensar e sentir sejam sempre baseados em vossos exemplos, que a energia do amor crístico que ora recai sobre nós, traga-nos a paz, a saúde e a união. Que assim seja. Senhor meu Deus, Mestre Jesus, toda a espiritualidade, os guias espirituais, os mentores espirituais, os anjos de guarda e os anjos de luz. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui mais um dia, podendo ensinar e aprender com esta obra que nos foi demonstrada pela espiritualidade. Muito obrigado, meu Pai. Eu peço o auxílio da espiritualidade para que possamos compreender cada palavra que será dita durante essa leitura, compreender a explicação. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Então, agora na leitura, eu vou ler a parte 11 aqui para vocês. A parte 11 ela diz o seguinte: a reencarnação pode se dar na Terra ou em outros mundos. Entre os mundos há os mais avançados, onde a existência decorre em condições menos penosas do que a Terra, física e moralmente. Mas nesses mundos só são admitidos os espíritos que chegaram ao grau de perfeição a eles correspondentes. A vida nos mundos superiores já é em si mesma uma recompensa, porque ali estaremos livres dos males e das vicissitudes que enfrentamos neste mundo. Os corpos menos materiais, quase fluídicos, não estão sujeitos às doenças, às dificuldades e nem mesmo às necessidades dos nossos. Os maus espíritos
estando excluídos deles, os homens vivem em paz, cuidando apenas do seu progresso pelo trabalho da inteligência. Nesses mundos, reinando a verdadeira fraternidade, não existe o egoísmo. A igualdade é legítima, porque não existe o orgulho. A liberdade é verdadeira, porque não existem desordens que exijam repressão, nem ambições tentando oprimir os fracos. Comparados à Terra, esses mundos são verdadeiros paraísos e representam as diversas etapas da rota do progresso que conduz o espírito ao seu estado definitivo. A Terra, sendo um mundo inferior destinado à depuração dos espíritos imperfeitos, é essa a mesma razão porque o mal nela domina, até que praza a Deus transformá-la em morada de espíritos adiantados. É assim que o espírito, progredindo gradualmente à medida que se desenvolve, vai chegando ao apogeu da felicidade. Mas antes de atingir o ponto culminante da perfeição, ele já goza de uma felicidade relativa ao seu progresso. É como a criança que gosta dos brinquedos nos seus primeiros anos. Mais tarde prefere os prazeres da juventude e finalmente aqueles mais verdadeiros da idade madura. Então aqui nessa parte, meus irmãos, eles falam aqui no livro, a espiritualidade, ela está informando para a gente que a reencarnação não é só aqui no planeta Terra, e sim em outros planetas. O que são outros planetas? São outras moradas espirituais mais evoluídas que a nossa. Ou seja, o planeta Terra, ele é como se fosse, que eu disse na leitura anterior, ele é como se fosse um hospital. Então, no livro dos Espíritos, eles dizem que não existe ninguém perfeito aqui na Terra. E realmente não existe, porque todos estamos em busca dessa perfeição. Então a gente passa aqui por esse planeta de provas e expiações para a gente poder sanar débitos, são dívidas reencarnatórias de outras reencarnações do passado. Então a gente vem aqui para o planeta e passa por diversas provas e expiações, que são as dificuldades. Então a gente passa por isso para a gente poder evoluir o nosso espírito e numa próxima reencarnação, quem sabe, a gente está nesse outro plano espiritual. Reencarnar nesse outro planeta, que é um planeta com menos condições adversas do que a Terra. O que seria? As dificuldades terrenas. Então, naqueles planetas superiores, os espíritos evoluídos reencarnam lá. Lá a gente não tem doença, não tem problemas com a carne, como diz aqui, não tem ambição, porque não tem o motivo da ambição, já que todos ali estão no mesmo grau evolutivo, e todos têm todo o merecimento, de acordo com a fé e merecimento de cada um. Então todos têm ali a mesma, bem entre aspas, recompensa, entendeu? É isso que diz nessa parte 11. Eu vou dar continuidade na leitura, eu vou ler a parte 12 agora para vocês. A parte 12 ela diz o seguinte: a felicidade dos espíritos bem-aventurados não está na ociosidade contemplativa, que seria, como frequentemente se diz, uma eterna e fastidiosa inutilidade. A vida espiritual, em todos os seus graus, é, pelo contrário, uma atividade constante, mas livre de fadiga. A suprema felicidade consiste em desfrutar todos os esplendores da criação, que nenhuma linguagem humana poderia exprimir, que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas, na ausência de qualquer sofrimento físico e moral, na satisfação íntima, na serenidade do espírito que nada altera, no amor que une a todos os seres e, portanto, na ausência de todo o aborrecimento proveniente da relação com os maus, e, acima de tudo, na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Mas ela está também no exercício das funções que felicitam o espírito encarnado. Os espíritos puros são os messias ou mensageiros de Deus para a transmissão e a execução de seus desígnios. Eles cumprem as grandes missões, presidem a transformação dos mundos e a harmonia geral do universo.
incumbência gloriosa a que só chegam pela perfeição. Os de ordem mais elevada são os únicos que estão no segredo de Deus e se inspiram no seu pensamento, do qual são os representantes diretos. Nessa parte, ele diz o quê? Que os espíritos evoluídos, que são espíritos bem-aventurados, a gente chama de espíritos bem-aventurados, eles não estão na ociosidade contemplativa. O que seria uma ociosidade contemplativa? Que é aquela ideologia de quando eu morrer, eu vou ficar sentado numa nuvem, tocando harpa por toda a eternidade, ou então vou estar num lugar, num gramado, para sempre ali com os bichos, brincando. Muito pelo contrário. A gente vai sim para um lugar esplendoroso como esse, mas na medida em que a gente vai evoluindo o nosso grau, vai aumentando o nosso grau evolutivo aqui na Terra, o que acontece? Os espíritos mais evoluídos, eles se inspiram nas palavras de Deus e no seu caminhar. Então eles têm tanta afinidade com Deus que eles reencarnam novamente, ou seja, nem todo mundo que está aqui no planeta Terra é um espírito atrasado. Ou seja, aqui pode ter sim um espírito, ele vem para cá como um espírito bem-aventurado, para que ele possa auxiliar na evolução de outrem, ou seja, de uma pessoa designada, ele foi designado para ajudar aquela pessoa, ou para ajudar uma evolução planetária, que foi o caso de Chico. O Chico, foi ele quem espalhou a palavra do espiritismo aqui no Brasil. Então ele pegou e conseguiu espalhar essa palavra para um país, você entendeu? Ou seja, o Chico é sim, eu não tenho dúvida disso, que ele seja um espírito bem-aventurado, um espírito evoluído que veio para cá e conseguiu espalhar a palavra do espiritismo, né? O que é o espiritismo para um país inteiro. Então, o que acontece? Esse espírito ele vem para cá, e aqui ele diz que o espírito ele é livre de fadiga, ou seja, ele não é um espírito que vem para cá para ser meio que escravizado. Não, nada disso. Ele vai vir para ajudar dentro dos próprios limites. Ou seja, como o Chico, ele era um ser reencarnado, ele era um ser humano, então ele ajudava dentro do possível dele. Tudo que ele podia ali, que estava dentro do alcance, ele ia lá e fazia. Então, aqui nessa parte, ele fala também sobre a suprema felicidade, ela consiste em desfrutar todos os esplendores da criação. E aí, o que seria isso? Todos os esplendores da criação somos nós, criados por Deus. Só que nós somos a criação de Deus. Então, vai consistir em desfrutar de todos os esplendores da criação neste outro planeta. E aqui diz que nenhuma linguagem humana poderia exprimir que a mais fecunda imaginação não poderia conceber. Consiste ainda no conhecimento e na compreensão de todas as coisas na ausência de qualquer sofrimento físico e moral. Ou seja, a nossa imaginação física, a nossa imaginação terrena, ela é incapaz de conseguir compreender a grandiosidade que é estar em uma morada espiritual, em uma morada, como é que eu posso explicar? De seres evoluídos, de espíritos evoluídos. E é tudo na visão de Deus e na compreensão de seus mistérios revelados aos mais dignos. Ou seja, na medida em que nós vamos evoluindo, nós vamos tendo essa compreensão dos mistérios revelados. Ou seja, Deus vai revelando. Que sempre dizem que Deus age de forma misteriosa. Isso é muito verdade. E esses mistérios só serão revelados de acordo com a nossa evolução. Porque não tem como revelar agora. Por exemplo, se Deus revela um mistério, a gente vai falar: não existe isso, é mentira, não faz sentido. Por quê? Porque está além da nossa compreensão, entendeu? A gente ainda, infelizmente, só acredita no que a gente vê, escuta e no que a gente toca, né? E no que a gente... que é tato, olfato, paladar, audição. Então a gente só compreende o que é tangível ali pra gente, sabe? Que a gente consegue tocar. E a gente não crê além disso, né? Então é isso que dificulta essa compreensão. Então, aí, essa foi a parte 11 e 12 do livro
O Céu e o Inferno, de Allan Kardec. A gente vai dar continuidade. Na sexta-feira tem vídeo novo no canal para vocês que estão acompanhando. Eu queria agradecer a todos que ficaram até agora. Muito obrigado. Como eu disse no vídeo anterior, se alguém tiver alguma dúvida, algum questionamento, deixa no comentário, tá bom? Desse vídeo, que eu vou ler os comentários e eu respondo no próximo vídeo, tá bom? Que eu vou estar gravando na semana seguinte. Muito obrigado, meus irmãos. Agora eu vou convidá-los para a gente fazer uma prece de encerramento, tá bom? Só para a gente finalizar esse vídeo de hoje. Vamos lá. Deixa eu dar o play aqui no áudio. Vamos lá. Fechar os olhos. Respira fundo. Pense em Deus. Pense no nosso Mestre Jesus. Senhor meu Pai, Criador do céu e da terra e de todas as esferas espirituais. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado por esse dia, Senhor. Obrigado por permitir que eu veja o sol mais uma vez. Obrigado pela força, pela fé. Obrigado por permitir que eu levante da cama mais um dia, meu Deus. Obrigado, meu Pai. Obrigado pela roupa que estou vestindo. Obrigado pela casa, meu Pai, pelo teto sobre minha cabeça. Obrigado pelo alimento que me fortalece, para que eu possa continuar seguindo os seus passos. Obrigado pela fé, pelo amor e pela razão. Muito obrigado, meu Deus. Se um dia eu duvidei do Senhor, eu peço perdão. Se um dia, no momento de raiva, de ira, eu pestanejei, eu peço perdão, meu Deus. E gostaria de agradecer do fundo do meu coração por tudo que o Senhor tem feito na minha vida, ontem, hoje e sempre. Muito obrigado, meu Pai. Obrigado pelo emprego, pois precisamos trabalhar o nosso corpo, o nosso espírito, a nossa mente. Muito obrigado, meu Pai. Me auxilie, não permita que eu caia e que eu continue seguindo, meu Deus, os seus passos. Muito obrigado. Obrigado por tudo, meu Pai. Obrigado pelas pessoas boas que põem em meu caminho. E obrigado pelas pessoas que retiram de meu caminho também, meu Pai. Obrigado por cada livramento. Obrigado por me proteger em cada esquina que eu viro, meu Deus. Muito obrigado. Obrigado, eu só tenho a agradecer, meu Deus. E que possamos continuar caminhando pela seara do Senhor, meu Pai, com muita fé. Obrigado pela saúde. Gostaria de pedir saúde, meu Deus, para todos aqueles que estão em uma cama, precisando do Senhor, meu Pai. Queria pedir também, meu Deus, que cuide e que dê forças para cada morador necessitado da tragédia no Rio Grande do Sul. Cuide de cada animalzinho, Senhor, que está sem um auxílio, que está desesperado, pois nós sabemos pedir quando estão com fome e eles não, meu Deus. Cuide de cada criança que não encontrou seus pais. Cuide de cada pai que não encontrou seu filho.
Proteja todos, meu Deus, e os auxilie. Ajude as pessoas também que estão ajudando no resgate. Muito obrigado, meu Pai. Muito obrigado. Que Deus proteja a todos. Do fundo do meu coração. E que assim seja. Graças a Deus. Muito obrigado, meus irmãos. Obrigado para quem ficou até agora. Fiquem com Deus e com Jesus. E até o próximo vídeo. Que assim seja.